With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 2 novas mensagens. Fala, Lucas, tudo bem? Bom, mano, meu nome é Gelson e hoje eu tô aqui pra contar alguns relatos que eu tenho sobre a minha infância. E é o seguinte, o primeiro relato que eu tenho já fez algum tempo, tinha mais ou menos 4 anos de idade, e é um relato bem rápido. E foi mais ou menos assim, eu tinha um primo meu, e vamos chamar ele de Fernando. Meu primo, ele faleceu, e no dia do velório dele, eu não fui, minha mãe não me levou, porque eu era muito novo naquela época, né? Então, ela achou melhor não me levar. Beleza. Quando foi no enterro dele, eu fui, minha mãe me levou no cemitério, só que não me deixou perto, até porque uma criança ver no enterro do primo dele é pesado, entende? E então ela não me levou. Aí, beleza, né? Quando terminou o enterro e tudo mais, tava todo mundo junto lá com minha mãe, todo mundo chorando, todo mundo triste, todo mundo abalado. Minha mãe falou que olhei pro lado assim e falei, olha mãe, o Fernando foi por ali. E apontei o dedo pro horizonte assim. E eu saí correndo atrás do meu primo Fernando, né? E minha mãe vendo aquilo, foi junto comigo. Porra, do nada o menino sair correndo, é meio estranho. Então, com medo, né, foi me seguindo. Quando ela me viu, né, ela falou que eu parei na frente do caixão do meu primo e falei assim, olha mãe, o Fernando entrou por aqui dentro. Ele entrou aqui. E eu apontando o dedo pro túmulo do meu primo. E minha mãe, cara, desabou. Eu não lembro do que eu senti naquela época, porque eu era muito novo, entendeu? Então eu não sabia o que pensava sentir ainda. Mas uma criança de 4 anos de idade é meio estranho, assim. E lembrando que eu tenho um pouco de mediunidade. Sinto presença, sinto a energia das pessoas, sinto presença de espírito também. E como eles dizem, eu tenho uma mente aberta, né? Sempre tive. E um outro relato que também aconteceu sobre esse meu primo foi que eu tinha mais ou menos 6 anos de idade. E nessa época eu dormia junto com minha mãe, né? De boa. E quando era mais ou menos madrugada, umas
sei lá, 11 horas, meia-noite, na porta do meu quarto tem uma janela. Nessa janela dá pra ver o portão da minha casa. E de frente desse portão, antigamente, tinha uma fossa. Sabe aqueles caixona quadrada assim, fossa? Então, na frente da minha casa, do portão da minha casa pra dentro, no caso, tinha essa fossa. E eu lembro de ter visto uma mão, sabe? Uma pessoa negra, uma pessoa preta, tipo, não de cor, mas assim, corpo todo preto, não dava pra ver nada, o rosto, a cabeça, nada, tava todo preto. E eu lembro de ter visto a mão dessa pessoa. Ele levantou assim a mão, meio que como se estivesse mostrando a mão dele pra mim. E a mão dele tinha umas feridas, uns machucados, né? E tipo, umas feridas, umas cicatrizes e umas queimaduras na mão. Se eu não me engano, era a mão esquerda. E minha mãe naquela hora tava dormindo. E quando eu vi aquilo eu fiquei bem assustado, né? Obviamente. Aí beleza. No outro dia, minha mãe perguntou por que eu estava acordado naquela hora. Porque às vezes, ela muda de lado da cama e ela vê que eu tô acordado algumas vezes. E ela viu nesse dia. E ela perguntou: filho, por que você estava acordado na tão hora da tarde assim? Eu falei: olha, mãe, eu vou contar um negócio pra senhora que eu vi ontem, mas ele pediu pra eu contar pra ninguém. Mas eu vou contar pra senhora porque a senhora é minha amiga, entre aspas. Aí beleza, né? Contei pra ela, eu falei que eu vi uma pessoa. Lembrei de outra coisa também. Essa pessoa, ela fez o sinal de indicador apontando-se pro lado, como se fosse pra falar nada, sabe? Que fala chill assim. Então, fez isso. Por isso que eu falei que não podia contar pra ninguém, mas eu contei pra minha mãe. E eu falei assim: olha, mãe, ele pediu pra eu não contar pra senhora e nem pra ninguém, mas como a senhora é minha amiga, entre aspas, né, eu vou contar pra senhora. Ele falou: tá bom, meu filho, pode contar. Aí eu falei pra ela que eu vi uma pessoa com um machucado na mão esquerda, machucado, cicatriz bem feia. Eu falei: mãe, eu vi uma pessoa com um machucado bem feio na mão esquerda. Aí quando eu vi aquilo, velho, desabou assim, sabe? Eu lembro dela olhar pra mim com uma cara meio assustada e foi lá na minha avó contar pra ela. Tudo bem, entre aspas, né? Vamos dizer assim. Beleza. Agora, um outro relato que eu tenho é nessa época eu tinha uns 11 a 10 anos de idade. 10 a 11 anos de idade. E nessa época minha mãe tinha tinha um marido, meu padrasto no caso. E eu dormia sozinho no meu quarto. Obviamente, quarto, entre aspas, porque eu dormia na sala. Só que eu chamo de quarto porque pra mim era o quarto e até hoje tem. Mas enfim, sempre quando eu ia dormir, eu chamava minha mãe pra gente rezar. Sempre tive esse costume. E beleza. Só que nesse dia ela não veio rezar comigo, porque ela tava bem cansada e ela foi dormir antes de rezar. Só que eu não sei porque eu tinha o costume de, quando ela não ia rezar comigo, eu não rezava. Eu dormi sem rezar. Beleza. Quando eu fui dormir, consegui dormir de boa. Demorei um pouco, porque tinha um pouco de insônia. Mas eu consegui dormir. Beleza. Sempre quando eu dormia, eu acordava de madrugada pra ir no banheiro. E nesse dia não foi diferente. Eu acordei de madrugada pra ir no banheiro. Só que, quando eu acordei, eu não consegui me levantar. Eu não consegui me mexer meu corpo, mexer meu braço, mesmo que eu quisesse. E eu com uma vontade enorme de ir no banheiro, fazer minha necessidade e voltar pra cama pra dormir. Só que eu não consegui. Eu lembro que, na época, meu celular era um LG,
quando eu mexia nele, ele ligava a tela do celular. Aí beleza, né? Ele mexeu assim sem querer, uma mexidinha pá. E eu vi o horário, que eu tava na minha cama, né? E era mais ou menos umas 2h30 ou 3h da manhã. Não me lembro muito bem, mas estava entre esses dois horários. Beleza. Continuando. Eu com aquela paralisia do sono, do caramba, não conseguia me mexer, mesmo se eu quisesse. Uma vontade imensa de ir no banheiro. Chegou uma parte do tempo que eu comecei a sentir uma presença. Mas uma presença muito, muito assustadora, amedrontadora. E eu sentia ela do lado da minha cama, tipo, me olhando, me observando. Só que não de longe, mas muito perto. E olhando pra aquilo, eu falei, velho, como assim? O que tá acontecendo? Eu já com vontade de chorar, velho. Vontade de chorar. Inclusive, eu tô tremendo agora. E eu não sei porquê, mas aquela presença me dava a impressão que era o Jason do filme. Sim, o Jason. Eu não sei porquê, mas pra mim era a presença do Jason ali. E outra coisa também que eu senti foi que tivesse uma respiração muito ofegante. Tipo, uma respiração do nariz, sabe? E também começou a sentir realmente uma respiração ofegante. E eu lembro de estar... E por que eu sentia? Porque eu tava todo coberto, né, com uma coberta protetora anti-espíritos, né, coisas demoníacas. E eu tava sentindo aquela coberta se mexer. Só que o meu ventilador, que ficava no meu pé, ele não pegava na parte da frente do meu corpo. Ou seja, só pegava na cintura pra baixo, sabe? Aí eu falei, velho, não é um ventilador isso, nem ferrando. E, cara, sentindo aquela respiração, eu ficando com medo, já com cagaço total, já tava mijando todinho, quase, tô brincando, não tava nesse nível. Só que aí eu senti, criei força e consegui me levantar, tirar a coberta rapidão. Aí, velho, quando eu levantei, a primeira coisa que eu fui fazer foi ver se tinha alguma coisa perto da minha cama. Tipo, se tinha alguma coisa do lado, na frente, atrás. Só não debaixo da minha cama que, né? Aí sim eu ia morrer infartado. Mas eu fui no banheiro fazer minha necessidade, consegui e voltei a dormir. E fiz, Lucas, esse foi o meu relato. Tenho ainda alguns relatos pra contar, mas esses são o que mais marcaram a minha vida. E obrigado, Zuka. Você tem uma nova mensagem. Fala, Zoucas, fala pessoal do Relatos, meu nome é Gustavo, eu sou do interior de São Paulo. Eu vou contar uns relatos, algumas histórias que aconteceram comigo na época que eu morei em São Paulo, capital. Isso foi lá por 2008, 2009, por aí, então já tem um bom tempo. Bom, eu morava num apartamento com mais 2 amigos, né, num esquema de república. Nós 3 já tínhamos terminado faculdade, estava todo mundo trabalhando já, e éramos amigos desde a infância, e dividimos apartamento em república lá em São Paulo. E algumas coisas bizarras aconteciam lá, com todos. Eu vou contar as que rolaram comigo. Bom, para começar, eu preciso dizer que assim, nessa fase, eu estava num momento meio difícil assim da vida, com uma depressão que ia e voltava, e cada vez que voltava mais pesado. Eu fiquei alguns anos, bons anos, entrando e saindo de depressão. E talvez por essa depressão, eu nunca tenha dado muita bola para essas histórias e pensado que eram coisas da minha cabeça pelo estado que eu tava, mas eu sei o que aconteceu.
O primeiro caso envolve projeção astral. Era um domingo, fim de tarde, começo de noite. Eu tava sozinho no apartamento, os meninos tinham voltado pro interior para ver suas famílias, eu tinha ficado lá. Aí tava aquele friozinho, né, do fim da tarde, bateu aquela preguiça, eu deitei na minha cama para tirar aquela pestaninha gostosa, né. Deitei na cama e peguei no sono rápido. Quando eu levantei, não, assim, quando eu dormi, eu acordei. É muito louco pensar desse jeito, mas foi exatamente isso. Quando eu dormi, eu acordei. Eu me levantei da cama, olhei ao redor, eu estava no meu quarto, no quarto do meu apartamento. Só que não era igual. As paredes, para começar, não eram retas, elas eram côncavas. Elas tinham uma barriga não para dentro do cômodo, para fora, sabe? Todas elas eram côncavas, assim. E todos os móveis do meu quarto, o guarda-roupa, o armário, a mesa de escrivaninha, o cabideiro, a cadeira, o computador, a TV, tudo estava coberto com pano preto. Então todos os móveis estavam ali, mas eles estavam todos cobertos por panos pretos. E eu comecei a olhar aquilo, achar muito estranho. E aí eu olhei pra trás e eu me vi dormindo. Eu tava deitado na cama dormindo. E olhava ao redor, via o apartamento, o meu quarto daquele jeito. Foi me dando um medo daquele ambiente. Eu não fiquei... Em nenhum momento eu tive consciência de assim, estou numa projeção astral. Não, eu simplesmente acordei e estava ali. Eu estava consciente de que eu estava ali, estava consciente que ao mesmo tempo eu estava dormindo, estava consciente que aquilo não era um sonho. Eu estava vivendo aquilo, só que o medo não foi... da situação, o medo foi do lugar, assim, de que tá acontecendo nesse quarto, onde é que eu tô? E aí eu saí do quarto, fui pro corredor, a mesma coisa, a disposição dos cômodos era a mesma do apartamento, só que todas as paredes eram côncavas e todos os móveis do apartamento cobertos com lençóis pretos. E se parar para pensar, a parede de dentro do meu quarto, ela era côncava para fora. Então, quando eu saía do meu quarto e ia para o corredor, o certo seria a parede do corredor ser côncava para dentro do corredor. Só que não, quando eu chegava ali, a parede do corredor era côncava para fora. Como se ela fosse côncava para dentro do meu quarto. Não sei se deu para explicar, mas quando você saía de um cômodo para outro, não fazia sentido aquilo ali. Eu sei que aquilo foi... Eu comecei a caminhar pela casa, pelo apartamento, e era tudo desse jeito, né? As paredes e os móveis cobertos por lençóis pretos. Aquilo foi me dando um medo muito grande. Comecei a sentir uma falta de ar e eu pensei, assim, na minha mente veio o pensamento: preciso voltar. Quero voltar, preciso voltar. Niki, eu falei isso, pensei isso, o meu ouvido no meu corpo físico sentiu um sopro e um barulho assim. Sabe quando a gente suga alguma coisa? E um sopro no meu ouvido de ar. E aí eu acordei, eu tava na minha cama. Fiquei super assustado. Ainda mais que eu tava sozinho lá e meus amigos iam levar algumas horas pra chegar. Depois disso teve um outro caso. Eu tava deitado, era um sábado à noite, a gente não tinha saído pra balada nem nada, tava todo mundo em casa, eu e meus dois amigos. Eu tava deitado no chão da sala, porque tava muito calor aquele dia. E eu coloquei um travesseiro ali, deitei com a cabeça no travesseiro e deitei no chão mesmo. De frente pra TV, tava vendo um filme. Meus dois amigos estavam cada um no seu quarto, jogando jogo no computador, fazendo essas coisas. Tinha um cinzeiro de vidro bem pesado em cima da TV.
E, de repente, esse cinzeiro voou pra cima, mas muito forte mesmo. Como se alguém tivesse arremessado ele com um estilingue, mas não pra frente, nem na diagonal. Ele voou exatamente pra cima, no ângulo reto. Se espatifou no teto, voou caco de vidro pra todo lado, caiu em mim. Eu quase me cortei. E eu fiquei ali paralisado, olhando pra aquilo, tentando entender que diabo tinha acontecido, né? Meus amigos saíram dos quartos, perguntaram: o que aconteceu? Eu tava imóvel, não me mexi, expliquei. Falei: o cinzeiro voou e estourou no teto. Eles não acreditaram, falaram: não, fala aí, o que aconteceu? E eu disse: não, eu tô na mesma posição que eu tava, não me mexi. O cinzeiro voou e estourou no teto. Os dois são bem céticos quanto a essas coisas, mas eles ficaram quietos, foi cada um pro seu quarto, se trancou lá, não saiu mais até o dia seguinte. Eu não fiquei com muito medo dessas coisas, nunca tive muito medo assim. Eu fui criado em família espírita, e então essas coisas nunca foram muito... pelo menos ouvir falar dessas coisas era algo bem comum pra mim. Então assim, eu simplesmente levantei, peguei uma vassoura, uma pazinha de lixo, limpei a sala toda, recolhi caco de vidro. Não sobrou, assim... era um isqueiro pesado de vidro e não sobrou nenhum caco grande, sabe? O cinzeiro pulverizou no teto. Não tinha nenhum caco de vidro que era grande, sabe? Era tudo muito pequenininho, quase areia. Eu nunca vi algo de vidro quebrar e ficar daquele jeito. Aí eu limpei aquilo lá, fiquei um tempão pra limpar e depois voltei a ver o filme normalmente. A outra situação que eu vivi lá, a gente pediu uma pizza, jantamos, aí depois cada um colocou seu prato na pia, né? E foi pro seu quarto. De repente eu escutei um barulhão assim. Fui lá na cozinha ver, 2 pratos estavam dentro da pia, eles estavam inteiros. Mas um prato que estava em cima da peça da pia, da pedra, ele estava rachado no meio. Mas literalmente assim, não é como se ele tivesse rachado, é como se ele tivesse dividido. Como se alguém colocou uma régua e passasse um laser nele. Perfeitinho, não tinha um trinco irregular. Era como se tivesse cortado com um fatiador de pizza laser. Mais uma coisa muito esquisita. E assim, o prato não estava quente, ninguém esquentou pizza no micro-ondas, a peça da pia não estava gelada, não estava fazendo frio, estava calor naquela época. Então, explicar o argumento de que às vezes o prato quente na pia fria tem um processo térmico, aí um choque térmico. Não foi isso. Foi outra coisa. E a última situação que eu vivi lá, eu estava deitado, dormindo no sofá. Eu dormia muito, né, nesse apartamento aí. Eu estava deitado, dormindo no sofá, um dominguinho à tarde também, né? Gostava de dormir de domingo à tarde lá. Só que dessa vez eu não estava deitado no quarto, eu estava deitado no sofá. Aí, quando eu entrei naquele estado em que você ainda tá dormindo, mas já tá começando a acordar, que você já tá com sono mais leve. Eu pisquei o olho assim, abri os olhos bem pouquinho, com a vista ainda um pouco embaçada, os cílios ainda atrapalhando um pouco, mas quando você já vê alguma coisa, né? Aquela piscada que você dá quando você tá começando a acordar. E eu enxerguei na minha frente, no sofá, um menininho, devia ter uns 5 anos, de cabelo escuro. Ele tava de pé, bem aonde eu devia estar com o meu pé no sofá. Niki, eu arregalei o olho pra ver aquilo, o menininho pulou no ar. Pulou no ar do sofá que eu tava pro outro sofá, que formava um L, né? E desapareceu no ar. Aí eu levantei na hora, né? E tentei ver mais aquilo, mas não tinha mais nada, ele tinha desaparecido.
Foi muito, muito, muito rápido, mas eu vi perfeitamente. E é muito louco que ele era tipo um holograma, porque deu pra ver através dele. Eu lembro que eu vi ele, mas eu vi o armário que tinha na TV atrás. E passado um tempo depois, tinha uma faxineira aqui em casa. E ela foi até um momento que do nada ela falou assim, ó, não vem mais aqui. O que aconteceu? Um dia ela falou assim, ela perguntou se eu ou algum dos meninos que moravam comigo tinha um sobrinho pequeno. Eu falei, não, ninguém de nós tem, ninguém da gente tem sobrinho, criança, assim, a gente não tem sobrinho nenhum. Por quê? Quando eu falei isso pra ela, a cara da mulher ficou branca, ela começou a se benzer, pegou as coisas dela, foi embora. Eu falei, o que foi? Ela falou, tem um menino aí, eu vi ele. Um menininho de cabelo preto. Eu achei que era sobrinho de vocês. Eu vi ele no corredor. Achei que devia estar no quarto. Cheguei lá, não tinha ninguém. Aí a mulher pediu as contas e nunca mais foi fazer faxina em casa. Esse período aí foi muito louco. Tudo aconteceu nesse apartamento. Os outros meninos também tinham outras histórias para contar. Eu vou ver se eu pego as histórias deles também. Como eu falei, foi uma fase que eu estava com muito problema de depressão e eu associava que essas coisas poderiam ser decorrentes da depressão, mas não era, porque não foi só eu que vi e que vivi essas coisas. Espero que vocês tenham gostado das histórias e um grande abraço. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Make your next move with American Express Business Platinum. Enjoy complimentary access to the American Express Global Lounge Collection. And with a welcome offer of 150,000 points after you spend $20,000 on purchases on the card within your first 3 months of membership, your business can soar to new heights. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-platinum. Amex Business Platinum. Built for business by American Express. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio dos ouvintes, Relatos dos Ouvintes, aqui dentro do Relatos do Além. Queria deixar meu agradecimento especial para todo mundo que mandou seus relatos hoje aqui no programa. Show demais. Um mais sinistro que o outro sempre, né? Com certeza. Vamos sempre subindo a barrinha aí do bizarro a cada episódio. Então, muito obrigado por todo mundo que tem mandado conteúdo para mim. E também me ensinado muita coisa. Tem muita coisa que eu tô aprendendo ainda, né? É um tema ainda que eu tô estudando. Então, assim, acho que o desconhecido a gente sempre vai estudar, né? Não é à toa que o nome é desconhecido. Senão seria descoberto. Bom, e também queria agradecer demais a todo mundo que tá lá no nosso grupo secreto, tá bombando cada vez mais, galera. Você sabe que para participar é muito fácil. Se você quiser entrar no grupo secreto, fazer parte da nossa comunidade que cresce a cada dia mais. E, sério, gente, se prepara, porque lá é só história bizarra atrás da outra. E se eu fosse você, não entrava no grupo de noite, tá? Se você tem medo de fantasma, não entra, porque é de noite que a gente bota as histórias mais sinistras, mais aterradoras. Mas se você gosta, se você curte esse assunto, entra lá em www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto, sem acento. E aproveita, apoia. Você precisa entrar no grupo, vai, mas apoia o podcast, ajuda a gente a crescer e fazer mais episódios sinistros cada vez mais, tá? E se você tem histórias pra contar e quer aparecer aqui no programa, não precisa necessariamente ter acontecido com você, tá, gente? Pode ter acontecido com a mãe, com a tia, com os primos, qualquer um. Uma história que você ficou sabendo do amigo de um amigo meu, não tem problema. Manda pra mim lá no WhatsApp. Mas primeiro manda um oi pra mim, conversa comigo, vamos interagir, vamos conversar. Pode te passar aí o esquema, tá? De como é que faz direitinho, como é que grava bonitinho.
E, cara, é isso. Você vai mandar um oi, eu vou te explicar exatamente como é que faz. Pra gente ter uma qualidade de áudio aqui minimamente legal, né? Pra todo mundo ouvir e poder ter essa imersão aí, que é o que é mais legal do programa, né? E obrigado a você que escutou até aqui também o episódio de hoje. E, se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar esperando do outro lado da linha. Do outro lado da linha.